Bom dia a todos, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de introdução à engenharia química. O assunto da aula de hoje é transferência de calor, massa e quantidade de movimento. Meu nome é Edson Vale, do Departamento de Engenharia Química da URGS. Essa obra está licenciada sob licença Creative Commons Atribuição 4.0. Bom, então aqui está a bibliografia que foi usada. Aqui também temos as licenças utilizadas das imagens que são usadas nessa apresentação, conforme as necessidades legais. Então, antes de começar a nossa apresentação do assunto de hoje, transferência de calor, massa e quantidade de movimento, vamos fazer uma breve revisão, falar rapidamente sobre o que nós vimos até agora nas aulas de introdução à engenharia química. Bom, primeiro a gente começou a falar sobre o histórico da química e da engenharia química, como ela surgiu, como foi o desenvolvimento da profissão. Depois falamos sobre processos químicos. Nesses processos químicos falamos sobre diagramas, tipos de processo, contínuo, batelada, estacionário e transiente. Depois falamos sobre operações unitárias e na aula passada vimos reatores químicos. Na aula de hoje, nós vamos estudar equipamentos industriais que envolvem basicamente três fenômenos. Vamos fazer uma rápida análise do que a gente está vendo aqui e o que pode estar acontecendo aqui nesse sistema. Então, nós temos aqui, né, uma cervejinha sendo gelada, né, num cooler ali, num isoporzinho, né? Que tipo de fenômeno vocês acham que está acontecendo aqui? Vocês podem dar uma pausada e dar uma pensada. Mais tarde a gente vai falar a resposta. Aqui nesse outro caso, nós temos um outro fenômeno, onde nós temos um corante vermelho que foi pingado aqui, né? E passado um tempo ali, o nosso corante se espalhou por todo o nosso recipiente. O que vocês acham que pode ter acontecido aqui? Deem uma pensada. Aqui nós temos uma planta industrial, né, composta, né, por vários elementos aqui. Aqui a gente tem várias tubulações, né, que se espalham por todo a planta industrial. Aqui a gente vai ver, aqui a gente tem uma outra tubulação aqui, né? Passando para cá, ali uma outra tubulação, né? Aqui um equipamento bem alto. Aqui, o que vocês acham que está acontecendo aqui nessas tubulações? Que tipo de fenômeno vocês acham que está acontecendo? Dê uma pensada, depois nós vamos esclarecer eles. Bom, hoje o que a gente vai ver? A gente vai falar um pouco sobre aqueles três fenômenos que estão acontecendo. No cooler, a gente está falando sobre transferência de calor, né? Naquele becker ali com corante, a gente está falando sobre transferência de massa. E naquelas tubulações onde a gente tem fluido em movimento, a gente está falando sobre transferência de quantidade de movimento. A gente vai ver o que é isso mais adiante. Esse nome estranho, né? Transferência de quantidade de movimento, mas a gente vai entender mais adiante. Bom, falando primeiro sobre transferência de calor, tá? Existem basicamente três formas do calor ser transferido na natureza. Quais são essas três formas? Bom, o primeiro exemplo ali é o exemplo do cooler, né? Nós vamos dizer que tipo de transferência de calor que está acontecendo aqui, mas a gente tem gelo aqui, né? E o calor está saindo, né, das cervejas ali do meio mais quente indo para o meio mais frio. É assim que a gente arbitra a transferência de calor, certo? Uma outra tipo de transferência de calor aqui, a gente tem uma menininha, né, aqui de língua de fora, né, se refrescando na frente de um ventilador, né? Ela está fazendo uma transferência de calor, mas a transferência de calor dela
é diferente desse tipo de transferência de calor, certo? Nós vamos falar sobre esse tipo de transferência mais adiante. E o terceiro tipo de transferência de calor aqui, né, que nós estamos fazendo a preparação de um alimento, aqui uma carne, ela está sendo grelhada, né, e uma coisa bastante particular a respeito desse processo é a presença de uma chama, né, que nós não temos nem aqui essa chama e também não temos aqui. O que essa chama, né, tem de diferente em relação a esses outros fenômenos de transferência de calor? Vamos ver agora. Então, a primeira forma de transferência de calor que está acontecendo ali no nosso cooler, né, de cerveja é o que a gente chama de condução, certo? E esse tipo de transferência por condução aparece bastante na engenharia química, tá? O que é uma condução de calor, ou uma transferência de calor pelo mecanismo de condução? É quando eu tenho energia, né, sendo trocada sob a forma de calor, especificamente por contato, né, de um sólido ou líquido. E o que tem de diferente nesse tipo de fenômeno, que torna ele bem particular, bem específico, é que eu não tenho movimento. Então, não tenho movimento nessa troca de calor, certo? Ao contrário do que nós temos aqui, ó, onde a gente tem um vento se movimentando aqui na língua da menininha para refrescar ela, aqui a gente não tem esse movimento do fluido aqui. Então, né, então a gente tem o gelo está parado, as bebidas estão paradas, então a gente tem uma transferência de energia puramente por contato, né? Então a gente tem ali o gelo sólido, né? Depois ele começa a derreter e virar líquido, né? Em contato com a parede sólida aqui da garrafa, e lá dentro a gente tem o líquido. Então a gente tem essa transferência, que pode ser entre dois sólidos ou uma superfície sólida e uma superfície líquida. Isso nós denominamos de condução. Então o que nós temos acontecendo, né, aqui nesse fenômeno de transferência que está acontecendo aqui entre a cerveja e o gelo? Então a gente tem a cerveja que está quente, né, numa temperatura que eu vou chamar de T2, que é uma temperatura maior que o gelo, que é T1, né? E, por convenção, a gente diz que o calor sempre se transfere, né, da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. Então, aqui a gente tem a nossa cerveja, aqui, né, representando esse paralelepípedo, digamos assim, a gente tem a nossa parede da garrafa, né? E aqui a gente tem o nosso líquido frio, o nosso sólido frio. Aqui a gente acaba ficando, no fim, com uma mistura de gelo mais água, né? E a gente tem aqui nosso sólido, nosso líquido frio, para onde o calor migra. O calor migra daqui para cá. É esse fenômeno que nós temos quando a gente tem um fenômeno de condução, né? Então, é basicamente uma transferência por contato, um sólido líquido sem a movimentação desses líquidos ou desses sólidos, certo? Bom, uma outra forma de transferência de calor, né, é a transferência entre uma superfície e um fluido em movimento. Agora nós temos sim movimento, né, que é o caso ali da menininha, né? Então ela está ali, a gente tem vento aqui, que é esse fluido em movimento aqui está o nosso fluido em movimento, e aqui a gente tem a superfície ali, né? Então é toda a pele dela ali, nariz, olhos, pescoço, braços, que está recebendo esse fluido em movimento e ela está se refrescando, ela está, né? Então ela está mais quente, provavelmente ela deve estar mais quente, né? Então ela está transferindo o calor da parte mais quente, que é a superfície, para a parte mais fria, que é o fluido que está batendo nela, certo? Então o que a gente está representando isso aqui ali? Então a gente tem uma fonte, né, que promove esse movimento desse fluido, né? E a gente tem uma superfície aqui, né, que é a pele da menina, né? Então, esse movimento aqui
e essa superfície aqui caracterizam, né, a transferência por convecção. A última forma de transferência de calor é por radiação, certo? A radiação é uma transferência de calor por radiação entre duas superfícies, né? Então tem que ter duas superfícies, e ela é basicamente proporcionada por ondas eletromagnéticas, certo? Então quando a gente tem a nossa brasa no nosso fogo lá, né? Ou a gente tem uma chama no nosso fogão, a gente tem uma reação química que emite essas ondas eletromagnéticas nessa superfície. Essas ondas eletromagnéticas têm uma energia tão forte que consegue emitir calor. O particular sobre esse tipo de transferência de calor por radiação é que elas não precisam de um meio para se propagar. Então, a energia do Sol, por exemplo, chega até a Terra, né, atravessando o vácuo do espaço, né, sem ter matéria, né, sem necessariamente ter partículas no meio desse caminho. Então, isso é uma particularidade, né, aqui da radiação. Para convecção e para condução, nós precisamos ter esse meio, né? Para convecção, nós precisamos ter um fluido em movimento. Para condução, nós precisamos ter um contato, né? Aí, então, seja, nós precisamos de um meio físico de moléculas para promover o contato, essa transferência, o que não ocorre na radiação, que é feito puramente por aqui, ó, por ondas eletromagnéticas, e também tem aplicação muito importante na engenharia química, né? Não só para preparar os alimentos, né? Então, no preparo do alimento ali, quando a gente tem uma chama, por exemplo, né? Quando a gente vai se aquecer numa lareira, por exemplo, a gente tem emissão de calor por ondas eletromagnéticas, que é a radiação, né? Então, isso no meio, na indústria química, tem bastante aplicação. Por exemplo, aqui a gente pode fazer, né, queima de combustíveis, por exemplo, que pode ser óleo, pode ser gás, pode ser biomassa, lenha, né, resíduos agroindustriais, obter energia e essa energia ser usada para, por exemplo, né, aquecer um fluido, né, gerar vapor, né, fazer, enfim, fazer qualquer aquecimento, né, em fluidos de interesse industrial. Então, essas três aplicações básicas desses três tipos de transferência na parte industrial. A gente vai ver mais algumas especificamente aqui, né, onde a gente tem muitas vezes um misto desses três fenômenos acontecendo. Uma das aplicações industriais dessa forma de troca de calor, de condução e convecção simultânea, são os trocadores de calor. Os trocadores de calor nós já comentamos em algumas aulas anteriores, né, sobre como que é o princípio de funcionamento. Nós vamos dar uma revisada aqui. O trocador de calor nada mais é do que um sistema parecido com aquele cooler que a gente viu lá, mas a diferença é que o cooler estava estático, né? Então, os fluidos estão estáticos ali. E aqui a gente tem fluidos em movimento. Então, por isso que a gente tem uma condução e uma convecção. Então, por exemplo, nesse tipo de trocador, existem vários modelos, né? Que a gente chama de... Esse tipo de trocador a gente chama de trocador de duplo tubo, porque a gente tem um tubo aqui e um tubo maior aqui nessa parte, tá? A gente chama isso de trocador duplo tubo. Um fluido, que pode ser quente ou frio, passa pelo lado de dentro do tubo, e outro passa aqui, por exemplo, por essa carcaça, né, externa a esse fluido. Então, por exemplo, um outro fluido entra aqui, por exemplo, né, percorre todo esse caminho em volta desse outro tubo. Então, nesse caminho aqui, né, as paredes entram em contato, ou seja, não tem mistura do fluido que está aqui dentro com o fluido que está escoando aqui fora. Eu não quero ter essa mistura. Eu quero ter o contato somente por essa parede da tubulação. Então, esses fluidos escoam aqui, pelo lado de fora ele vai sair aqui atrás, aqui tem uma abertura parecida com essa, né? Então, se esse fluido aqui for o fluido mais quente, ele vai entrar em contato com o fluido mais frio aqui,
né? Quer dizer, não vai estar em contato físico, na verdade, né? Ele vai estar em contato só através da parede, e se esse fluido for mais quente, ele vai sair mais frio. E esse fluido mais frio vai trocar calor e vai sair mais quente lá na parte de trás no trocador. Certo? Então isso tem aplicações muito importantes na engenharia química, a gente vai ver por quê daqui a pouquinho. Tá? Mas o que está acontecendo nesse sistema aqui? Então aqui, nesse sistema, a gente tem uma mistura de dois fenômenos de troca térmica. Primeiro fenômeno primeiro aqui, vamos supor que aqui é a parede do meu tubo. Aqui, tá? Então aqui é a parede desse tubo aqui. Ó. Aqui está o tubo, né? Então aqui é a parede, a gente deu um zoom aqui nessa parede para enxergar, a gente fez um zoom aqui, ó, nessa seção aqui. Então a gente está uma seção onde enxerga o fluido do lado de dentro, a parede e o fluido do lado de fora do tubo, certo? Vamos ver, vamos dar um zoom aqui e entender melhor isso. Então aqui está a nossa parede, né? Parede do tubo, aqui. Então aqui é a parede do tubo, ok? Aqui é a parte externa, né? E aqui é só um pedacinho da parte interna do tubo. Ok? Então, o que está acontecendo aqui? A gente está fazendo um caso hipotético, né, onde o fluido quente está pela parte externa e o fluido frio está pela parte interna. Então, o que a gente tem aqui? Então, a gente tem fluido em movimento trocando calor com uma superfície, ou seja, aqui a gente tem convecção, certo? Desse lado aqui da parede, a gente também tem um fluido em movimento aqui, né? Aqui a gente tem um fluido em movimento trocando calor com a parede, com uma superfície, então aqui a gente também tem convecção. Certo? E aqui na parede em si, a gente tem uma troca de calor, né? Então a gente tem uma superfície, a parte externa da superfície, a parte externa da superfície, e aqui a gente tem um metal na parede do tubo, né? E essa transferência de calor por esse metal é caracterizada por condução, porque dentro do metal não tem movimentação, certo? Então aqui a gente tem uma mistura dos três fenômenos, que é convecção do lado de fora, mais condução na parede, mais convecção do outro lado. Então a gente tem um misto desses dois fenômenos acontecendo, né? Duas convecções nos lados das paredes e uma condução ali no sanduíche, no meio da parede, porque é um sólido e não tem movimentação no sólido, né? Muitos desses trocadores, né? Alguns deles a gente pode trabalhar da seguinte forma: os fluidos entram do mesmo lado, né? E saem nas extremidades, que a gente chama escoamento concorrente. Mas a gente pode ter o contrário, a gente pode ter um fluido entrando por aqui, outro fluido entrando aqui nessa extremidade e os fluxos saindo aqui, ou seja, o fluxo que sai está em contato com um fluido que entra, e aqui também o fluxo que sai de dentro do tubo está em contato com o fluido que entra na parte externa do tubo, né? Então a gente chama isso de fluxo contra corrente. Ele tem algumas vantagens em relação aos outros, mas a gente não vai comentar aqui. Então, uma das aplicações é os trocadores de calor. Né? São bastante presentes na indústria química. Dificilmente a gente não vai entrar em contato com uma indústria química que não troque calor de alguma forma, em algumas das etapas dos processos.
né? Uma coisa interessante sobre os trocadores de calor, né? Aqui a gente tem um trocador de calor trabalhando naquele modo, entrando por esse lado e de um lado entrando, do outro lado na mesma ponta saindo, e aqui também, né? Enquanto sai numa ponta, entra na outra. Uma coisa interessante aqui, se eu quero aumentar a troca térmica, né? Ou seja, eu quero promover que o fluido tenha bastante contato, uma das formas é eu aumentar o comprimento desse tubo aqui, né? O comprimento desse tubo. E eu posso ir fazendo, digamos, emendas nesses tubos, né? Então, aqui é o meu tubo inicial, né? Meus dois tubos, na verdade, inicial, um por fora e outro por dentro. E aqui eu fiz uma emendinha, ó. Emendei o tubo de dentro, aqui eu emendei o tubo de fora, e assim eu vou fazendo. Emendei o tubo de dentro aqui, emendei o tubo de fora. Com isso, eu aumento essa área de contato entre os dois fluidos e melhoro a minha troca térmica, que é como pode ser visto aqui, né? Então, aqui a gente tem uma tripa gigante, aqui o pessoal preparando aqui um trocador de calor de duplo tubo. Então, aqui a gente tem um sistema emendado. Essas voltinhas aqui, ó, são essas emendas aqui, certo? Então, com isso, a gente consegue aumentar essa área de contato entre os dois fluidos aqui, né? Claro que não é uma área de contato sem mistura, né? E acaba melhorando a troca térmica. Uma outra forma de eu melhorar essa troca térmica é eu aumentar o diâmetro da parte externa aqui, né? Fazer um tubo mais grosso e encher de tubinhos menores. Em vez de eu ter um tubo grosso, eu vou colocando tubinhos menores lá dentro, né? De forma, quanto mais tubos eu tenho, maior a minha área de troca térmica aqui, eu vou melhorando aqui a minha troca de calor. Então, por exemplo, aqui o meu fluido que passa dentro, ele vai sair aqui, né? Vai sair todo o meu fluido aqui, que passa pelo lado de dentro, vai ser coletado aqui, e meu fluido, né, que sai pela parte de fora, que não dos tubos, vai entrar por aqui, percorrer esse caminho e chegar aqui, né? Então, esse aqui é um corte, né, uma imagem bem legal, num corte desse tipo de trocador, né? Então, aqui eu tenho vários tubinhos desses aqui, ó. Então, esses tubinhos aqui, né, que eu desenhei aqui saindo aqui, ó, que a gente vê o buraquinho da saída, são esses vários buraquinhos aqui, ó, né? Então, pelo lado de fora dos tubos, vai entrar um fluido e vai sair outro, né? E pelo lado de dentro dos tubos, ele vai entrar por aqui e vai sair por esses buraquinhos aqui. Tá? Então, isso aqui é só um corte para mostrar o trocador de forma didática, né? Ele fica todo fechado, na verdade. Certo? E depois todos esses tubinhos aqui, o líquido se mistura e sai por aqui, né? E daí a gente pode jogar, né? A gente pode fazer os dois líquidos entrarem em paralelo aqui, por exemplo, ou um fluido entra por aqui, o fluido externo entra por aqui e sai por lá, né? Um fluxo que a gente falou sobre o fluxo cruzado contra a corrente. Então, essa aqui é uma representação, né, mais uma vez, sobre o que a gente tem ali no fenômeno na parede. Então, aqui a gente tem a nossa parede, né? Convecção desse lado, revisando mais uma vez. Convecção. Convecção. E aqui no meio a gente tem condução, certo? Mas a gente pode ter trocadores diferentes, que é, ao invés do lado esquerdo aqui eu ter convecção, eu posso ter uma chama, por exemplo, ter um forno, né, que vai gerar calor radioativo, que vai passar para a minha parede ali no meio, e do outro lado do fluido eu tenho o calor convectivo. Então, no caso de fornos, né, onde eu tenho uma chama emitindo radiação para uma superfície, a superfície trocando calor com fluido, eu tenho, na verdade, a mistura dos três fenômenos. Radiação, né, condução na parede, convecção entre a superfície e o fluido. Bom, as aplicações industriais, né? A gente falou na aula de reatores sobre
as trocas térmicas que a gente precisa nos reatores. Então, muitas reações químicas, se ela é exotérmica, se ela gera calor, eu tenho que remover esse calor da reação para evitar que ocorra uma explosão, por exemplo, né? Então, eu faço isso através de um sistema de troca térmica, que pode ser externo ao trocador, que eu chamo de trocador de tipo camisa, né? Ou pode ser do lado de dentro, por tipo serpentina, né? Então, eu tenho uma tubulação, né, enroscada aqui, toda enrolada, onde dentro do tubo eu passo um fluido, né? E pelo lado de fora do tubo, onde está correndo minha reação no meu reator. Então, essa é uma das aplicações dos trocadores de calor, é para adicionar ou remover calor nos reatores químicos. Outra aplicação industrial bastante importante, né, que a gente tem muitos processos industriais, são as colunas de destilação. Então, aqui a gente troca calor nessas colunas, né? Então, como é que funciona a coluna? Eu tenho uma mistura aqui que eu quero separar, né? O mais volátil vai se evaporar mais fácil e vai virar vapor e vai sair aqui por cima. E o menos volátil, né, que tem a maior temperatura de ebulição, sai na forma líquida aqui e é removido dessa forma, né? Só que para esses materiais se evaporarem, eu preciso adicionar calor, né? E essa adição de calor é feita, né, através de um trocador de calor que fica na parte de baixo da coluna. Então, constantemente o líquido vai sendo aquecido aqui, né? Parte é retirada desse líquido, mas parte é evaporada aqui desse líquido para que ele forneça calor para as outras correntes, né, internas que estão se aquecendo. Outra aplicação aqui na própria coluna é que esse vapor que está saindo daqui, né, ele é complicado de eu manusear esse vapor, de eu bombear esse vapor, de eu transportar esse vapor. Então, eu tenho que fazer esse vapor se transformar em líquido, né, através de um condensador. O que é o condensador? É um trocador de calor onde eu vou passar um líquido frio para fazer com que o vapor se torne líquido. Então, esse líquido fica armazenado aqui, né, e parte desse líquido retorna e parte é removido aqui como esse produto. Certo? Então, essas duas aplicações de trocador de calor. Primeiro, é na adição de calor aqui nesse equipamento e a remoção de calor aqui no equipamento de condensação. Outra aplicação industrial importante dos trocadores de calor são aqui nos fornos, né? Os fornos industriais eles são bastante usados para fazer reações químicas em altas temperaturas, né? Então, geralmente, para a gente fazer reações químicas com compostos inorgânicos, né? Por exemplo, fazer fertilizantes, né, que envolve a produção de compostos de nitrogênio, fósforo e potássio, os famosos NPK, né? Essas reações inorgânicas acontecem em altas temperaturas e para isso eu preciso de uma chama para atingir essas temperaturas, né? Então, por exemplo, aqui, como é que funciona um forno? Então, eles são geralmente tubos de grande comprimento, né? São inclinados e rotatórios esses tubos aqui, podem chegar a vários metros de diâmetro, chega até 2, 3 metros de diâmetro esses tubos aqui. Eles são bastante compridos também e eles têm um sistema de engrenagem que gira aqui. Então, eu alimento aqui meus reagentes aqui, eles vão queimando, vão reagindo por esse calor aqui, e aqui nesse extremo eu tiro os meus produtos. Então, por ele ser inclinado, tem um escoamento natural aqui desses sólidos aqui dentro do meu forno. Aqui é um exemplo desse forno, aqui uma foto desse forno aqui, né? Ele é como eu falei, ele pode ter alguns metros de diâmetro aqui, né? Pode ter de 50 centímetros até 3 metros de diâmetro. E aqui eu posso ter desde 2, 3 metros de comprimento até dezenas de metros. Então, pode ter indústrias, fornos desse tipo, por exemplo, indústria de cimento, né? Na produção de
cal hidratada, esse tipo de forno aí chegar a 20, 30 metros de comprimento. Então são fornos que podem ser bem grandes, né? Outro fenômeno de transferência que ocorre na natureza é a transferência de massa, né? A transferência de massa, ela ocorre na natureza de duas formas, né? E também tem aplicações muito importantes nos processos químicos industriais. Uma das formas, né, a gente viu ali lá naquele slide de introdução, é essa aqui. Então a gente pegou um corante, né, largou nessa minha solução líquida aqui, né, e depois de um tempo esse corante se difundiu, se espalhou de uma determinada forma, de que toda a solução ficou homogênea, da mesma cor, né? Que tipo de mecanismo deve estar ocorrendo aqui? Parem o vídeo e dêem uma pensada um pouco. Pensaram? Vamos ver a segunda forma de transferência de massa, então. A segunda forma de transferência de massa a gente pode ver aqui através dessa chaminé de exaustão aqui. Então aqui a gente tem uma fumaça sendo gerada aqui e o vento está empurrando essa fumaça aqui, né, para cá, né? Então a gente pode presumir que o vento está nessa direção. Qual é a diferença entre esses dois fenômenos? Pausem e dêem uma pensada nisso. A gente vai falar um pouco mais nos próximos slides. Bom, vamos definir o que aconteceu nesse primeiro recipiente aqui. Nesse primeiro recipiente aconteceu um processo de transferência de massa que nós chamamos de difusão. O que é difusão? É o transporte de massa por diferença de concentração. Puramente diferença de concentração. O que é importante é sem movimentação do fluido, sem o fluido se movimentar, né? Então a gente pinga aqui um corantezinho, né? Espera passar um tempo e com o tempo esse corante se difunde, se espalha no fluido, né? Por esse fenômeno de difusão. O que acontece? Quando a gente, claro que se eu largar, por exemplo, um óleo aqui, né? Então óleo e água não se misturam, a gente vai ter uma interface separada. Então, para que ocorra a difusão, tem que ter uma certa miscibilidade, né, entre os componentes. Então, o fenômeno de difusão ele ocorre por quê? Porque essas moléculas aqui, né, elas estão em constante agitação, né? Não só essas, né, mas as moléculas do fluido, né? E essa agitação faz com que a tendência delas, com o passar do tempo, é se espalhar e se distribuir homogeneamente entre o recipiente que elas estão. Então, é basicamente assim que ocorre o processo de difusão. Certo? O outro processo que nós vimos é o processo de convecção. Por coincidência, ele tem o mesmo nome, né, de convecção térmica. Por quê? Porque é o transporte não mais de calor, mas transporte de massa por movimentação do fluido. Então, o que a convecção mássica tem, digamos, em comum com a convecção térmica? É isso, é movimentação do fluido, tá? Então, essa movimentação do fluido pode ser natural, por diferença de densidade, né? Então, à medida que eu aqueço um fluido, né, ele começa a mudar a sua propriedade, sua densidade, começa a se movimentar naturalmente, ou pode ser por movimentação forçada, né? Ou seja, uma bomba, um ventilador, vento, entre outros. Que é o caso aqui da nossa chaminé, né? Então, aqui eu disperso aqui meus compostos aqui e pelo vento, né, vai movimentando essas partículas desse composto. Isso tem bastante aplicação, né, esses fenômenos de transferência, né, por difusão e convecção. Tem bastante aplicação industrial, isso é muito estudado na indústria, né? E uma das aplicações, né, bastante importante é a catálise industrial, né? A gente viu lá na aula anterior que nós falamos sobre reatores, né, sobre catálise industrial, que a gente tem uma reação que ocorre numa superfície catalítica de um composto, né,
que facilita com que a reação ocorra, né? Então, por exemplo, nós temos os nossos reagentes aqui, nossas ali 2 moléculazinhas de reagente. Esses reagentes, né, eles vão penetrar no catalisador. O catalisador geralmente é um sólido poroso. Lá dentro dos poros do catalisador, né, eu tenho a superfície ativa do meu catalisador, que eu chamo dos sítios ativos, né, do meu catalisador, onde ocorre essa conversão, ou seja, meus reagentes que estão aqui, né, vão interagir com esse sítio ativo aqui e vão virar meus produtos. Certo? E depois disso, né, esses reagentes vão sair dessa superfície, né, e aqui estão os meus reagentes como eu planejei inicialmente. O que faz essas moléculas de reagente, né, penetrar nessa matriz porosa, nessa substância porosa? A difusão, né, ou a diferença de concentração. Né? Então, o que acontece? Aqui na superfície do catalisador, ela é muito ativa, então todos os reagentes que chegam aqui, né, eles são convertidos de forma muito rápida nos meus produtos. Então, a concentração do meu reagente aqui fica praticamente zero. A concentração dos meus reagentes fora do meu catalisador, concentração aqui, é alta, né? E aqui a concentração dos reagentes é baixa. Então, por diferença de concentração, os meus reagentes vão migrar para essa superfície ativa lá no interior dos poros do meu catalisador. Depois que ocorre a reação, os meus produtos que estão aqui, né? Os meus produtos, se juntou aqui essas 2 moléculas aqui, virou meus produtos. Eles estão muito mais concentrados aqui dentro do que do lado de fora. Então, a concentração aqui dos meus produtos é baixa e aqui a minha concentração é alta. Então, eles vão se difundir por diferença de concentração do meio mais concentrado para o menos concentrado e vão sair do catalisador. Então, o estudo dessa mobilidade por difusão é muito importante, para eu saber quanto de catalisador que eu vou usar, né? Se esses poros têm um diâmetro suficiente para que os meus reagentes e produtos saiam relativamente rápido, né? Qual que é a etapa que limita a minha reação? Por que a minha reação não fica mais rápido? Porque esses reagentes demoram para chegar, porque esses produtos demoram para sair, ou essa reação aqui, que é a mais lenta das 3 etapas. Então, isso é bastante estudado na engenharia, né, a difusão mássica, e tem aplicação direta na catálise industrial. Nos meus processos químicos, né, eu tenho os meus catalisadores, geralmente, né, esse aqui é um reator de leito fixo, né, aqueles meus quadradinhos ali, esses meus quadradinhos aqui, eles ficam na forma imobilizada dentro do reator, meus catalisadores, né? Então, eles ficam aqui. Se eu der um zoom aqui, tá aqui os meus catalisadores, né? Então, a forma, né, de eu escolher o catalisador, quanto que eu vou usar, né? Então, aqui está a minha entrada dos meus reagentes, aqui está a saída dos meus produtos, quanto que eu vou usar de catalisador, quanto de reagente eu posso alimentar para chegar na conversão que eu quero, tudo vai depender não só das propriedades, né, do catalisador em si, né, mas desses fenômenos de transferência de massa por difusão. Outro fenômeno bastante usado na indústria química, que envolve difusão, também convecção, não deixa de envolver um pouco de convecção, é a separação por absorção. Certo? Nós sabemos que os gases, né, eles se dissolvem nos líquidos, então os peixes conseguem respirar na água, né, porque o oxigênio está dissolvido na água. Não só oxigênio, mas temos gás carbônico, nitrogênio e outros gases que estão na atmosfera, eles têm poder de se solubilizar na água, né? Então existe essa capacidade de solubilização de determinadas moléculas que estão num gás numa superfície líquida, né? Num líquido, né? E a velocidade com que essas moléculas
né, passam do meio para outro, né, é gerida, né, também pela difusão. Né? Então, se eu quero remover, por exemplo, um poluente que está numa corrente gasosa, que dá um cheiro ruim numa corrente, ou porque é tóxico, que está num gás, né, eu posso usar um líquido. Né? Então, eu posso colocar um líquido em contato, de forma que essas moléculas que eu quero retirar do gás passem para o líquido, e é muito mais fácil de eu conseguir tratar essas moléculas aqui dentro desse líquido do que deixá-las escapar na forma de gás, que pode poluir, que pode causar mau cheiro para a comunidade. Né? Então, isso é feito num equipamento industrial que chama, né, absorvedor. Né? E o princípio físico é a absorção. Então, o que eu tenho? Eu tenho um gás aqui com as moléculas que eu quero remover, coloco esse gás em contato com líquido, né, que pode ser na forma de gotas, bem pequenininhas, pode ser na forma de uma espécie de cachoeira, assim, e no final do processo, no final desse contato, as minhas moléculas do composto que eu quero remover, né, atravessaram aqui, e a velocidade com que essas moléculas atravessam aqui, passam de um meio para o outro, é regido pelos fenômenos difusivos. Claro que eu tenho que conhecer a solubilidade, né? Nem todas as moléculas gasosas têm as mesmas solubilidades no líquido, por exemplo. Né? Mas a transferência, a velocidade com que essas moléculas passam do meio aqui para o outro, está relacionado ao fenômeno de difusão. Certo? Então, nos equipamentos industriais, isso acontece da seguinte forma. Uma das formas, né, que eu tenho são os equipamentos de remoção de absorvedores por spray. Então, tem como se fosse um chuveirinho aqui que larga gotículas bem finas aqui. Né? Eu tenho um gás que passa em sentido contrário. E o que vai acontecer? Esse gás vai ficar retido nesse líquido aqui. Né? O líquido sai aqui embaixo por ser mais pesado, e o gás sai limpo, né, sem os meus compostos poluentes ou indesejados aqui na parte de cima. Então, isso é uma aplicação de transferência de massa de difusão, por difusão. A terceira parte de transferência de energia é transferência de quantidade de movimento. Certo? O que é quantidade de movimento? Acho que pouca gente viu isso no ensino médio, né? Quantidade de movimento, ou também chamado de momento linear, né, é uma forma de, digamos assim, de energia que um corpo tem pelo produto de sua massa, pela sua velocidade. Então, é como se fosse uma energia que ele tem, né? Então, é o produto. Quanto maior for esse produto, se eu tiver uma massa pequena, né, uma velocidade extremamente alta, eu tenho uma energia alta. Se eu tiver uma massa alta numa velocidade pequena, eu também tenho uma energia alta. Né? Então, envolve não só a velocidade desse corpo, mas o produto da massa pela velocidade. Vamos pensar assim, né? Vamos supor ali que eu tenho um jogador de tênis de mesa. A bolinha de tênis de mesa, ela é muito leve, né? A massa dela, então a massa da bolinha é pequena, né? A velocidade com que esse jogador consegue tirar, ela é muito alta, eles têm muita força, né? A gente tem a velocidade aqui, né? A velocidade é alta, a massa é muito baixa, então a quantidade de energia que vai ter esse corpo não vai ser muito alta. Então, se ele jogar essa bolinha para mim, eu consigo tranquilamente aparar com a minha mão sem maiores prejuízos. Ok? Posso ter um outro caso, por exemplo, onde eu já tenho uma massa, né? Aqui a minha massa da minha bola agora, ela já é um pouco maior. E a velocidade com que o meu tenista consegue dar um saque, né, também é bastante elevada. Então, essa bolinha, ela vai ter uma quantidade de movimento bastante elevada. Um saque de um tenista pode chegar a mais de 100 km por hora, né? Então, essa bola um pouco mais pesada, com essa velocidade elevada, dificilmente, né, eu não vou sentir uma dor se eu tentar aparar essa bola aqui com a minha mão. Por quê? Porque a quantidade de movimento que ela carrega pelo produto de velocidade
velocidade e massa é bastante elevado. Eu posso ter um caso contrário também. Eu posso ter um caso onde a minha velocidade é muito baixa, mas a minha massa é elevada. E por esse motivo, eu tenho uma quantidade de movimento muito alta. Por exemplo, se eu tiver um caminhão andando a 2 km por hora, uma carreta, né? Se eu tentar parar o caminhão com a minha mão aqui, eu posso, né? Pode arrancar a minha mão, né? Então, a quantidade de movimento nesse caso vai ser elevada, porque embora a velocidade seja bastante pequena, o caminhão está andando bem devagar, a massa dele é muito elevada, ele pode chegar a toneladas de peso, né? Então isso faz com que a minha quantidade de movimento, ou momento linear, seja elevado. Mas o que isso tem a ver com a engenharia química? Bom, a gente já definiu o que é quantidade de movimento, né? E a gente vai estudar o que é transferência de quantidade de movimento tem a ver com engenharia química. Porque numa planta química a gente não faz nem bola de tênis, a gente não faz caminhões, né? Onde que entra a quantidade de movimento, a transferência de quantidade de movimento numa planta química? Ela entra basicamente na movimentação de fluidos dentro de uma unidade industrial. Então, se a gente for ver aqui, né, a gente olhando, por exemplo, essa planta química aqui, é uma plataforma, né? Então a gente vê várias tubulações aqui e os fluidos eles se movimentam dentro dessas unidades industriais através de tubulações. Eu preciso fornecer energia para esses fluidos, para esses gases, para esses líquidos se movimentarem dentro de uma planta química, né? Então, se eu der um zoom aqui numa seção, eu vou ver aqui, né, um emaranhado de tubulações, né, por onde passam os meus fluidos. E para movimentar esses fluidos, eu preciso transferir quantidade de movimento para eles, através de sistemas de deslocamento de fluidos, né, como, por exemplo, bombas, compressores. E esse é um dos principais motivos pelo qual eu preciso, numa indústria química, né, estudar a quantidade de movimento, porque eu tenho toda a movimentação dos fluidos, né, que é feita através de tubulação. Não posso transferir, por exemplo, um container com uma empilhadeira, com um carrinho de mão. Isso tem que ser de forma contínua, né? E essa transferência desses materiais aqui através dessas tubulações, primeiro, eu tenho que saber projetar essas tubulações. Eu preciso projetar também como vai ser esse sistema de deslocamento, né? Se vai ser uma bomba, se vai ser um compressor, que potência que ele vai ter, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer o rebombeamento desse fluido, ou seja, a partir de um certo ponto, né, eu tenho que, esse fluido perde a energia que ele tem, que foi dada para ele, e eu preciso dar mais energia através de uma bomba. Outra coisa também que acontece nas unidades industriais, nos sistemas de transporte, é que o atrito dos fluidos, tanto de gases quanto de líquidos, com a parede da tubulação, gera uma perda de energia desse fluido. Então, mais um motivo pelo qual eu preciso de seções em seções do tubo, eu tenho que fazer um rebombeamento desse fluido para vencer essas perdas. Essas perdas não só são pelas paredes, né, mas também por essas voltas, por essa curva. Cada vez que a minha tubulação precisa fazer uma curva, né, precisa passar por uma válvula, por um sistema que faz curva, que precisa subir, por exemplo, né, ela vai perder energia. E para fazer esse fluido escoar na velocidade que eu quero fazer ele escoar, eu preciso introduzir um sistema, né, de deslocamento desse fluido, uma bomba, um compressor, enfim. Certo? Então a gente vê aqui, né, nas unidades industriais que a gente vai ter, como eu falei, sistemas, né, de tubulações. Essas tubulações podem variar a altura, né, elas podem estar em alturas diferentes, ou seja, eu quero deslocar um fluido que está nessa altura para essa altura aqui, então eu vou ter que botar mais energia, porque esse fluido ele tem que vencer também a força da gravidade. Eu posso estar fazendo uma curva com esse fluido aqui, né, e essas curvas fazem o fluido perder mais energia ainda. Eu posso ter variação de diâmetro também, e eu também posso ter, né, outros tipos de restrições, né, no meu sistema. Por exemplo, esse tipo de restrição aqui, esse afunilamento,
e desafunilamento, ele é bastante usado para eu fazer medição dessa vazão. Então, se eu meço a pressão antes e depois dessa restrição aqui, essa diferença de pressão, eu consigo determinar a variação de pressão aqui, e com essa variação de pressão eu consigo determinar a velocidade desse fluido. Essas equações que vão me ajudar a calcular a energia para fazer o deslocamento desse fluido, né? E a energia do fluido, a quantidade de movimento que esse fluido tem, são as mesmas equações que relacionam, por exemplo, grandezas como pressão e velocidade, e vão nos ajudar também a projetar sistemas de medição na minha planta industrial. Então, voltando aqui, um dos motivos, né, pelo qual eu preciso estudar transferência de quantidade de movimento é deslocamento de fluidos, né? Então aqui a gente tem um sistema de bombeamento, aqui é o motor, e aqui é o impelidor, aqui é um sistema geométrico que faz a sucção do fluido para cá e joga, né, esse fluido com mais energia. Então aqui a gente tem um fluido entrando aqui nessa bomba ali atrás, vindo para cá, o fluido fazendo isso aqui, e assim por diante em todas esse conjunto de bombas, né? Mas não só isso, as equações que monitoram, que regem a transferência de quantidade de movimento em fluidos também nos ajudam a projetar sistemas de medições em unidades industriais, principalmente medição de vazão, certo? Então, além também, né, do sistema de bombeamento e do sistema de medição, as equações de transferência de quantidade de movimento vão nos ajudar a projetar diâmetro dessas tubulações para que eu tenha sistemas de escoamento com a mínima perda de energia ao longo do escoamento. Então, são basicamente três coisas. Primeiro, projetar a tubulação, projetar o sistema de bombeamento, né, e projetar o sistema de medição. É basicamente, claro, tem outros motivos também pelo qual a gente estuda transferência de quantidade de movimento, mas as principais que nós vemos aqui nas nossas disciplinas são essas três. Um outro motivo também que torna bastante importante, né, a transferência de quantidade de movimento é o processamento de plásticos, né, o processamento de polímeros, né. O plástico, quando a gente está processando ele, a gente pega um plástico que é sólido, a gente derrete ele, ele vira um fluido, e existem diversas formas de processar esse plástico. Uma das formas de processar esse plástico é através de extrusoras, né? O que é extrusora? Que a gente coloca o plástico sólido, né? A gente tem um sistema de aquecimento aqui que derrete esse plástico, e esse plástico alimenta um parafuso contínuo, parecido com uma máquina de moer, né? Imagina que aqui vocês estão botando carne, né? E aqui está saindo a carne moída, né? De uma forma semelhante nessa máquina, mas aqui o plástico é derretido, certo? E as equações que regem a transferência de quantidade de movimento é muito útil para nós conseguirmos calcular a energia gasta nesse tipo de sistema de deslocamento, a deformação que esse plástico vai ter, a forma de aquecimento desse plástico, a forma de resfriamento desse plástico. Então, as equações de transferência de quantidade de movimento são muito importantes para nós estudarmos o processamento de plásticos, de polímeros em geral. As equações que regem a transferência de quantidade de movimento em fluidos também são bastante importantes para que nós possamos desenvolver novos fluidos, novos materiais, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um sistema de lubrificação, e as equações que regem o escoamento de óleos dentro desse sistema, elas são regidas pelas equações de quantidade de movimento. Então, quando eu vou projetar um óleo, vou desenvolver um óleo lá na minha bancada de teste, eu parto de equações de transferência de quantidade de movimento para escolher uma viscosidade ótima, né? Como essa viscosidade vai variar com a temperatura, para que eu consiga uma lubrificação ótima do meu sistema mecânico, né? Do meu motor ou da minha máquina. E também é usado essas equações para a gente projetar novos materiais, né? Então aqui a gente tem uma daquelas espumas, né? Aqueles travesseiros viscoelásticos que a gente chama, né? Então isso aqui é
é um sistema, um polímero, um plástico, que foi desenvolvido especialmente para ter essas propriedades. E muitas dessas propriedades, elas vêm a partir das equações que envolvem a transferência de quantidade de movimento. Uma coisa interessante que esse tipo de equação, ele não rege só o escoamento, mas rege também as deformações dos fluidos e de outros materiais. Então aqui, com essas equações, eu consigo saber, por exemplo, que energia que eu tenho que colocar nesse material aqui para, por exemplo, deformar ele, né? Que é mais ou menos análogo à energia que eu tenho que botar no fluido para deformar, para fazer ele escoar, certo? Então agora, colocado, né, a forma industrial da aplicação da transferência de calor, massa e quantidade de movimento, a gente vai falar um pouco de curiosidades que envolvem esse tema. Vamos ver o que esse rapaz está fazendo aqui. São dois corredores, né? E ele não está bebendo essa água, ele está usando essa água para se refrescar, para baixar a temperatura do seu corpo. O que ele está fazendo, na verdade, é um resfriamento evaporativo. Esse resfriamento evaporativo é uma técnica, né, que a natureza humana, né, desenvolveu para baixar a temperatura do corpo, né? Então, quando a temperatura está muito elevada, a gente produz suor, esse suor evapora e quando ele evapora, ele abaixa a temperatura da superfície da nossa pele. Então, a gente chama isso de resfriamento evaporativo. Esse princípio de resfriamento evaporativo também é usado no meio industrial. O próprio nome diz, é um resfriamento, é uma troca de calor que envolve evaporação. E evaporação não deixa de ser uma transferência de massa. Então, envolve dois fenômenos. Um fenômeno de troca térmica e um de troca de massa. Qual que é o princípio do resfriamento evaporativo? Então, aqui a gente tem a nossa pele, né? A nossa pele, quando a gente está com muito calor, começa a suar. Esse suor faz o quê? Contato dessa gota líquida aqui, né? Que na verdade ela não é um líquido puro, ela tem sais também. Nessa gota aqui a gente tem alta concentração de água aqui nessa superfície, né? E no meio ambiente a gente tem baixa concentração de água. E aqui nessa superfície aqui, a gente tem alta concentração de água. Como a gente viu já, né, a difusão faz com que vão do meio mais concentrado para o menos concentrado. Então, a gente tem um deslocamento, uma mudança de fase por diferença de concentração. Isso é muito importante, porque quando essa água, né, passa da fase líquida para a fase vapor, o que ela faz? Ela rouba energia. Ela rouba energia da pele para ela conseguir passar de fase. Então, notem que eu posso evaporar água, né? Eu posso evaporar lá minha água colocando um fogo aqui, né? Quando chegar a 100 graus, essa água vai evaporar, mas eu também posso transferir água para o meio líquido para o meio gasoso se houver essa diferença aqui de concentração for elevada. Com isso, eu vou ter uma transferência de calor, mas para fazer isso eu preciso de energia. Como aqui para evaporar a minha água lá na minha chaleira eu preciso dar calor, aqui para fazer a transferência eu também preciso dar calor. De onde é que vem esse calor? Da pele. Então, por isso que nós nos refrescamos quando, né, nós suamos, né? Claro que se estiver muito úmido, ou seja, quando está prestes a chover, nós vamos suar e muito pouco desse suor vai evaporar, ou nada desse suor vai evaporar. Por quê? Porque a gente vai ter a mesma concentração. A concentração aqui vai ser igual à concentração de água no ar e vai fazer com que eu não sue mais e eu não vou ter como arrefecer, como, né, me livrar desse calor. Isso tem uma aplicação industrial bastante interessante, que é nas torres de resfriamento, né? Eu faço esse mesmo princípio. Eu resfrio, né, eu pingo essa gota de água aqui no equipamento e à medida que essa gota vai caindo, ela vai se resfriando, eu coleto a água aqui mais fria e uso para resfriar um equipamento, por exemplo. Ok?
Uma coisa interessante no resfriamento evaporativo, né, é que no corpo humano isso é feito por toda a nossa pele, mas alguns animais não desenvolveram, digamos, esse mecanismo de resfriamento evaporativo na pele. Por exemplo, os cachorros, eles fazem o resfriamento evaporativo, mas é pela boca, pela língua, né? Então a gente percebe quando os cachorros estão com muito calor nos dias quentes, eles se refrescam pela boca. Eles fazem esse resfriamento evaporativo, só que numa área muito menor do que nós humanos fazemos. Então, dificilmente vocês vão ver um cachorro suando, um cachorro molhado de suor, como nós humanos, né? Uma outra curiosidade também que envolve transferência de massa é o caso da degradação de poluentes por bactérias ou por micro-organismos em geral. Nas estações de tratamento de esgoto ou de tratamento de resíduos líquidos industriais, que nós chamamos de efluentes líquidos, digamos, a grande parte dessa ação de degradação desses poluentes é feito por micro-organismos. Então, nós temos a nossa água entrando aqui. Essa água alimenta um tanque. Esse tanque recebe ar para as bactérias respirar. E as bactérias transformam esses compostos de carbono, né, que podem vir de matéria orgânica dos seres humanos, né, dos nossos excrementos, ou podem vir de algum poluente, algum contaminante industrial, e as bactérias quebram essas cadeias de carbono, né, nos seus ciclos metabólicos e geram CO, CO2, por exemplo, metano, hidrogênio. Então, existem vários tipos de bactérias que degradam para esses materiais aqui, que são menos nocivos. Então, posso degradar um fenol, por exemplo, que é altamente tóxico, altamente nocivo, em compostos, né, em gases de maior biodegradabilidade, digamos assim. Isso é feito por micro-organismos. Mas esses micro-organismos, eles precisam de gases. Geralmente, eles usam oxigênio para poder gerar essas moléculas. Então, aqui para fazer CO eu preciso de oxigênio, para fazer CO2 eu preciso de oxigênio. Essas fontes de hidrogênio geralmente vêm da própria cadeia carbônica aqui, né? Mas eu preciso da molécula de oxigênio aqui, que tem que vir do ar, penetrar no líquido, né? Para que a fonte de carbono mais oxigênio vai gerar os meus gases que depois vão ser lançados para a atmosfera, degradando a minha matéria orgânica. Ou seja, a gente tem micro-organismos trabalhando de graça para nós, degradando, despoluindo tanto efluentes domésticos, né, de esgoto, quanto efluentes industriais. A transferência de massa do oxigênio que está no ar para cá ela é muito importante, porque controlando a transferência de oxigênio, eu consigo acelerar essa velocidade de degradação, que é o que eu quero. Então, um mecanismo bem importante de transferência de massa é esse mecanismo de transferência de oxigênio do meio gasoso para o meio líquido aqui para alimentar esses micro-organismos. Por que ele se transfere? Né? O que faz ele se transferir? Qual que é a força motriz? Bom, como os micro-organismos captam oxigênio, a concentração de oxigênio aqui no líquido fica sempre baixa. Sendo a concentração aqui em cima mais alta, o oxigênio, né, vai migrar do meio mais concentrado para o menos concentrado, como nós vimos lá nos processos difusivos. O que acontece com o CO2 produzido aqui? O CO2 vai acontecer a mesma coisa. Quando ele for produzido aqui, ele vai ficar em alta concentração, a concentração do CO2 aqui vai ser mais baixa, ele vai sair por diferença de concentração. Certo? Então, a gente vai ter constantemente esse fluxo aqui de gases entrando, oxigênio entrando, reagindo lá com o meu carbono e saindo o CO2, e esse movimento ocorre pela diferença de concentração, mais especificamente pelo fenômeno de transferência de massa de difusão. Outro comportamento interessante, principalmente no que diz respeito à transferência
de quantidade de movimento. Essa sigla TQM aí vocês vão ouvir bastante, porque é o apelido das nossas disciplinas aqui na URGS, né? É o que a gente chama comportamento híbrido de alguns fluidos, né? O que é um comportamento híbrido? Nós temos alguns materiais, né, que nós chamamos de fluidos não newtonianos. Né? Então eles se comportam de maneira bem diferente quando eu estou deformando, quando eu estou aplicando uma força sobre eles ou quando eles estão escoando, por exemplo. Um tipo desse fluido são os óleos lubrificantes. Né? Então, geralmente, os óleos lubrificantes eles são cadeias de compostos de carbono bastante lineares, compridas, né? E o que acontece? Esse fluido, quando ele está parado, ele tem uma determinada característica. Quando ele está em movimento, ele tem facilidade, essas cadeias aqui, elas têm facilidade de se deslocar de um lado para outro, certo? Justamente pela forma delas. Então, quando tu coloca esse óleo, esse lubrificante, ele está sob atrito, essas moléculas aqui elas têm muito mais facilidade, elas se alinham umas às outras, e a viscosidade delas, a gente faz o símbolo da viscosidade, é tipo esse Mi, é tipo um Uzinho aqui, a viscosidade delas fica menor ainda, ou seja, ela melhora ainda mais o deslocamento entre essas partículas e diminui o atrito, fica mais fácil dela escoar, se ela estiver escoando numa tubulação, por exemplo, se ela estiver lubrificando uma máquina mecânica, um cilindro de automóvel, por exemplo. Então essa propriedade híbrida, ou seja, quando ela está parada, essas moléculas estão desorganizadas, né? Mas quando ela está em movimento, esse líquido está escoando, elas ficam todas organizadinhas e passam a ter um comportamento de baixa viscosidade, e por isso que os lubrificantes têm essa característica, né? Eles têm essa característica das moléculas se organizarem quando estão em escoamento, quando estão tentando ser deformadas, entre aspas. Então isso tem bastante aplicação em lubrificação de máquinas mecânicas. Outra aplicação bem interessante, né, desses fluidos com comportamento híbrido, todo mundo já deve ter ouvido falar, eu posso botar o link aqui embaixo depois, né? É a piscina ou é a bacia, né, de amido de milho ou de maisena. Né? Então, se a gente faz uma solução bem concentrada de amido de milho, mais água, o que a gente vai ter? A gente vai ter um sistema com uma propriedade bastante peculiar. Então, se a gente colocar o dedo ou colocar os dedos aqui e começar a empurrar bem devagar essa solução, os dedos vão afundando bem devagarzinho e esse fluido se deforma e deixa com que a nossa mão entre toda dentro dessa solução. Agora, se nós batermos com a mão bem forte ou batermos até com um martelo, nós não conseguimos penetrar esse fluido aqui. Né? Por quê? Esse fluido aqui ele tem uma característica bem peculiar, né? Que como eu tenho molécula de amido, né? E essas moléculas de amido elas têm bastante interação com a água, porque ambas têm pontes de hidrogênio. Quando eu tento fazer o escoamento de uma forma muito rápida, as moléculas de água, aqui estão as moléculas de água, né? As moléculas de água se prendem no interior das moléculas de amido, né? E elas têm uma interação muito grande pelas pontes de hidrogênio e não deixam essas moléculas de amido se deslocarem, então elas ficam presas, rígidas. Tanto que a gente pode fazer uma força muito forte aqui, bater inclusive com martelo, que a gente não vai ver o martelo penetrar esse líquido aqui, que apresenta bastante viscosidade, justamente por causa disso, porque eu tenho um arranjo onde as moléculas ficam enrijecidas se elas tentam ser deformadas de uma forma muito rápida. Se eu coloco aqui, passo a mão bem devagar aqui, não tem nenhum problema, a minha mão vai acabando entrando porque essas moléculas conseguem escoar, passar pelo interior de uma forma mais fácil se elas estão sujeitas a uma deformação mais lenta. E todo esse tipo de comportamento ele é regido pelas equações de transferência de quantidade de movimento, né, que rege o escoamento dos mais diversos tipos de fluidos, como os óleos e esse tipo de material,
não só os escoamentos, mas também as deformações que ocorrem, como que é a velocidade de formação quando esse fluido está sofrendo alguma força, certo? Bom, finalizando aqui a nossa aula de hoje, a gente falou então sobre os 3 tipos de transferência, né? E onde é que esses tópicos vão aparecer no nosso currículo, nossa grade curricular? Aqui na Engenharia Química da URGS, né, a gente vai ter primeiro contato com a disciplina de transferência de calor e massa, né? É uma disciplina de 5 créditos, ou seja, 5 horas aulas por semana, aqui no 4º semestre. Claro que se todos os pré-requisitos, né, se vocês tiverem sido aprovados nas disciplinas que são pré-requisitas. Então, essa disciplina também é apelidada de TCM1, ou transferência de calor e massa, vai ser vista no 4º semestre. No 6º semestre, vocês vão ver transferência de calor e massa 2. É uma disciplina TCM2. Uma disciplina de 4 créditos que vai ser dada só no 6º semestre. E a disciplina de transferência de quantidade de movimento vai ser oferecida no 5º semestre, com 4 créditos, também conhecida como TQM, transferência de quantidade de movimento. Aqui que elas vão aparecer na grade curricular para vocês. Certo? Resumindo então a aula de hoje, o que nós vimos? Transferência de calor, as aplicações industriais da transferência de calor, as 3 formas de transferência de calor: condução, convecção e radiação, transferência de massa, difusão e convecção, e transferência de quantidade de movimento, e onde que elas aparecem no meio industrial na engenharia química. Gostaria de agradecer a atenção de todos, segue meu contato e tenham todos uma boa semana.